Vamos ao assunto de hoje, que vamos falar sobre repetidores ou sobre repetidor. O que é isso, pessoal? É um dispositivo usado nas redes de computadores. Então aqui estamos falando sobre repetidor nas redes de computadores. E basicamente um repetidor, ele amplifica, recupera e também é capaz de regenerar algum tipo de sinal de transmissão para compensar alguma distorção ou alguma atenuação no sinal, antes de pegar esse mesmo sinal e enviar para o destino, alcançando maiores distâncias. Então, se alguém me perguntar qual é a grande função de um repetidor, é permitir que o sinal possa alcançar maiores distâncias. Então, ele pega um sinal fraco, atenuado, distorcido, e aí ele melhora, regenera, amplifica esse sinal para que esse sinal possa, então, atingir maiores distâncias. Não importando, pessoal, nesse caso, se é um repetidor de conexão sem fio ou se é um repetidor de conexão com fio, porque nós temos repetidores, sim, para conexões sem fio, mas existem também repetidores para conexão com fio, porque nem todo os cabos de rede não alcançam distâncias infinitas. Então, se eu precisar com um cabo de rede alcançar uma distância muito grande, provavelmente no meio do caminho eu vou precisar colocar ali um repetidor para que ele receba um sinal fraco, atenuado, amplifique esse sinal, regenere, melhore esse sinal para que ele possa atingir, como eu disse, maiores distâncias. Bem, aqui eu tenho uma imagem, pessoal, de uso de um repetidor Wi-Fi. Quer ver? Aqui uma conexão com um roteador Wi-Fi sem repetidor, numa casa aqui que tem 3 andares e tem computadores que querem se conectar nessa rede Wi-Fi nesses 3 andares. O sinal chega super bem aqui no primeiro andar, onde está o roteador Wi-Fi, né? Mas, pessoal, ali no segundo andar o sinal até chega, mas chega um pouco fraco, mas chega. Lá no terceiro andar dessa casa, como o roteador está lá no primeiro andar, lá no terceiro andar o sinal simplesmente não está chegando. E aí esses computadores aqui do terceiro andar não estão conseguindo se conectar nessa rede Wi-Fi. Bem, então qual a solução para isso? Uma das soluções é colocar um repetidor no meio do caminho aqui. Porque aí esse repetidor vai receber um sinal fraco, atenuado, ele vai melhorar, vai amplificar, vai regenerar esse sinal para que ele possa então atingir maiores distâncias, nesse caso, aqueles computadores que estão ali no terceiro andar. Esse é um exemplo então de uso num ambiente de uma casa aqui de 3 andares ou de um prédio, onde um repetidor permite que o sinal possa alcançar maiores distâncias, nesse caso, um repetidor de conexão Wi-Fi. Mas existem, pessoal, vários outros repetidores. Aqui, por exemplo, nessa imagem, eu estou mostrando para vocês um repetidor de cabos de fibra óptica submarinos. Para quem não sabe, existem milhares de cabos de fibra óptica submarinos atravessando os oceanos, interligando continentes, países, cidades, estados em longa distância. E de tempos de tanta em tanta distância, é necessário colocar repetidores, como esse que vocês estão vendo aqui, que é um repetidor de conexão de cabo de fibra óptica submarino. Vou mostrar para vocês como é que é a ideia aqui, ó. Imagina que aqui eu tenho a América do Sul e aqui eu tenho a Europa e aqui o Oceano Atlântico. E aí, uma companhia de telecomunicação resolveu colocar um cabo de fibra óptica submarino atravessando o Oceano Atlântico, ligando então a América do Sul aqui à Europa. Mas é claro que não tem como colocar um cabo único que vá lá da América até a Europa. Então, de tanto em tantos quilômetros, é necessário colocar os repetidores, que vão receber um sinal fraco, atenuado, vão melhorar, amplificar, regenerar esse sinal para que ele possa atingir maiores distâncias. E assim é possível colocar um cabo de fibra óptica atravessando, por exemplo, o Oceano Atlântico e ligando a América à Europa, só para dar um exemplo prático, ok? Esse aqui é até um exemplo de cabos de fibra óptica, onde tem que colocar repetidores entre 60 e 120 quilômetros de distância. Então, cada 60 quilômetros se coloca um repetidor, recebe, melhora, amplifica, regenera o sinal, transmite para o próximo. E aí vai alcançando distâncias em distâncias, repetidor em repetidor, até alcançar o final dessa conexão desejada. Ok, pessoal? Perfeito. Então, vamos ver agora como isso cai em questões de provas de concurso. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim: no que concerne elementos de interconexão de redes de computadores, julgue os itens a seguir. A função do repetidor, também conhecido como amplificador, é regenerar um sinal atenuado e retransmiti-lo.
Tá perfeito, pessoal. A gente pode sim chamar o repetidor também de amplificador. Isso porque todo repetidor ele recebe um sinal atenuado e ele amplifica, ele melhora esse sinal. Portanto, ele é um amplificador, né? E a grande função dele é receber esse sinal atenuado, amplificar e retransmitir até que esses dados possam atingir a distância desejada. Portanto, marcamos como certo essa questão. Vamos lá para a nossa próxima questão. Acompanhe a leitura aí. O dispositivo de rede utilizado em circuitos de comunicação que reduz a distorção, amplificando ou regenerando um sinal, já está dando toda a dica, né? De modo que possa continuar sendo transmitido com força e formas originais Bem, aí matou a charada. Quando ele falou, pessoal, que amplifica, que reduz a distorção e que regenera o sinal, quem faz isso são os repetidores, que nesse caso aqui dessa questão encontramos na nossa letra B de Brasil. Não é hubs, hubs é um equipamento para conectar vários computadores em rede, switch também é um comutador que permite conectar vários computadores em uma rede, principalmente rede local, e roteadores são os equipamentos que realizam o roteamento dos pacotes de dados, quer dizer, definem o melhor caminho para que os dados possam atingir um determinado destino. Então a resposta aqui de quem amplifica o sinal, regenera o sinal, reduz distorção, os repetidores da letra B de Brasil. Vamos para mais uma questão sobre esse assunto, acompanha aí a leitura comigo. A questão diz: com relação às redes de computadores e ao processamento distribuído, julgue o item que se segue. Um repetidor regenera um sinal, interliga segmentos de uma LAN e não tem nenhum recurso de filtragem, certo ou errado? Então vamos lá, começando. Um repetidor ele regenera sinal? Sim. Ele pode interligar segmentos de uma LAN? Professor, o que é LAN? LAN significa rede local. Então será que ele pode interligar segmentos de uma rede local, como naquele repetidor Wi-Fi que eu mostrei para vocês? Aquilo naquela casa era uma rede local, era uma LAN. Uma LAN, então era uma WLAN, uma wireless LAN, quer dizer, uma rede local sem fio, no padrão Wi-Fi. E aí o que aquele repetidor Wi-Fi estava fazendo naquele desenho da casa? Ele estava permitindo interligar segmentos de uma LAN, de uma rede local. Então, continua certo. E aqui diz, e não tem nenhum recurso de filtragem, o que está certo também. O repetidor não é um filtro. Não é um filtro. O que ele faz é pegar um sinal atenuado, fraco, distorcido, amplificar, regenerar, melhorar esse sinal para que ele possa atingir maiores distâncias. Mas ele não é um filtro de pacotes de dados, portanto ele não realiza filtragem do sinal, e sim amplifica esse sinal. Então marcamos como certo porque ele não tem nenhum recurso de filtragem. Beleza?